Boa tarde à mesa, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde aos vereadores que estão acompanhando remotamente. Então, pessoal, para dar início à nossa reunião hoje, a gente precisa fazer a aprovação do regime interno, se todos concordam, para a gente pôr na próxima sessão, para amanhã ou para a próxima segunda aprovação? Próxima segunda-feira para aprovação, se todos concordam, a gente já coloca em votação. Então, os contrários que se manifestem, os favoráveis que permaneçam como estão. Você vai aprovar o que agora? Qual é o artigo? Apenas para a aprovação do regimento interno da comissão das... Isso mesmo. E para a próxima reunião, a ideia é enviar durante a semana para vocês e na próxima reunião a gente aprova. Pode ser assim? Fechou. Então, ok, aprovado. Então, pessoal, hoje a nossa reunião, nós vamos dar o segmento básico para os acontecimentos das próximas segunda-feiras. Então, para todos estar bem informados do que é a CP do Carvão, o que ela está nos trazendo de prejuízo para a nossa região e o que a gente vai poder estar fazendo para melhorar, a gente está sugerindo que para a próxima reunião a gente mande ofício convidando o engenheiro e diretor da Carbonífera Metropolitana, Clébio José Gomes, que tem um conhecimento muito amplo nessa área, participou desde o começo, desde os processos judiciais e até da questão das áreas que foram demarcadas. E junto, nessa primeira reunião, seria com o Márcio Zanus, que é da assessoria técnica do CIESESC, que também tem um conhecimento muito grande, que vai poder estar vindo aqui e nos passando informações bem precisas sobre essa situação da CP. Na segunda reunião, a gente está propondo o pessoal técnico da FANCRI, que participou também na época dessa situação e também trazendo o representante deles também para estar nos passando algumas informações. E na terceira, aí o Juliano Colossi e a engenheira Cátia Mieleves, que está passando a parte do município para a gente. Pessoal, não quer dizer que isso seja a linha, mas é mais ou menos o que a gente está propondo para depois nós tendo essas informações dessas 3 reuniões, a gente vai poder estar avançando mais tecnicamente nessa situação todas. Microfone, por favor. Alô. Tá ligado? Fechou. Senhor presidente, boa tarde a todos, vereadores, vereadora. Senhor presidente, ali só para a gente estar um pouquinho mais situado com relação a essas áreas, daria para inverter, trazer primeiro o Juliano e a Cátia, só para a gente poder saber as áreas. Até eu recebi da Patrícia, assessora ali, sobre o Ministério Público, mas bastante área técnica ali, né? E a gente não tem uma ideia das áreas aqui que estão sofrendo essa penalidade, né? Então, para a gente se situar um pouquinho no município de Criciúma, quais são as áreas, né? Quais são os bairros, enfim. Então, a gente podia trazer o Juliano e a Cátia, que tem um entendimento aqui dessas áreas. É o que eu proponho, né? Se daria para inverter a ordem, né? Depois é uma questão também jurídica, daí é todo o processo, Ministério Público, daí... Eu acho que a gente pode sim, podemos, a gente está aqui justamente discutindo a maneira melhor para a gente estar conduzindo. Eu acho que quanto às áreas que nós temos no município de Criciúma, tanto o Márcio
engenheiro Márcio e o engenheiro Kleber, eles têm essas informações para estar nos passando, até porque eles participaram desse processo, dessas áreas onde foram decretado uma ACP. E eu acho, do vereador Pastor Jair, eu acho que a gente precisaria a primeira, não diretamente a parte técnica, mas realmente a parte do que é a CP, da onde começou esse processo, tudo, porque de repente a gente traz o pessoal da prefeitura primeiro e a gente sai de repente com uma ideia que a gente pode estar transformando o Criciúma, e às vezes o nosso passo talvez seja um pouco menos, porque é uma situação que a gente sabe bem complexa. Nós sabemos que Criciúma inteira, ela foi construída em cima do carvão, o Pio Correia inteiro está construído em cima do carvão, o próprio fórum está construído em cima de uma área que era de rejeito, a prefeitura municipal está construída em cima. Então, assim, eu acho que eles têm essas informações sim para nos passarem, quais são as áreas que realmente estão comprometidas hoje. Porque quando a gente estiver com o pessoal da prefeitura, nós vamos estar mais aprofundados e ver de que maneira a gente pode estar contribuindo com o município. É a minha opinião. Eu acho que a tua direção aí, Viu, senhor presidente, eu acho que o teu encaminhamento é o correto. Vamos partir dessa área, vamos saber desse pessoal fora da prefeitura e, na sequência, então, depois o Juliano e a Cátia, então. Okay. Mais alguém quer se manifestar? Oi, vereador Zaino. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Pela sua sugestão, a primeira reunião seria com o representante do CIESESC, o Zanus, e o Kleber da Metropolitana, certo? Certo, perfeito. A segunda é que eu gostaria de sugerir ali, junto com a FANCRI, alguém do IMA, porque esses processos da CP, eles saíram do âmbito da FANCRI, se não me engano, salvo o melhor juízo, estão sob o controle do IMA agora, né? Sim. Então, a minha sugestão seria vir alguém do IMA junto com a FANCRI na segunda reunião. Eu acho importante também. Ok? E a terceira, então, seria com prefeitura, né? Aqui está Juliano Colossi e Kátia, né? Isso, perfeito. Então, especificamente, o pessoal que é responsável pela liberação de empreendimentos, né? Seriam esses dois, né? Seria isso mesmo. Então, tá. Então, a minha sugestão é essa. Como os processos da CP são de alçada do IMA, que viesse FANCRI IMA. Vamos providenciar, sim. Vamos. Então, a parte do Colossi ali, a gente vai fazer o convite a eles. Se eles acharem melhor trazer mais alguém da prefeitura junto, tipo a Fran, que hoje está cuidando dessa parte ali do DPFT, DFU ali, que é essa parte ali, eu acho que seria muito interessante, sim, de acompanhar. A gente vai estar entrando em contato com eles, até porque nessa reunião, junto com a prefeitura, a gente vai estar bem mais embasado sobre o assunto, né? E também vamos vendo quais são as necessidades maiores do município. Porque hoje, se nós tivéssemos a FANCRI, ou que se fosse o IMA, para dar essas liberações, pelo menos os descomissionamentos dessas áreas aí, que tivesse uma agilidade um pouco maior, a gente estaria avançando bastante. Então, se conseguirmos trazer de volta realmente para a FANCRI, eu acho que seria um pouco mais ágil para a gente estar liberando essas áreas. Mas isso realmente tem que ser discutido junto com os órgãos competentes, né? FANCRI e IMA junto, né? E até porque, para a gente conseguir isso, nós vamos ter que, depois de todas essas reuniões, nós vamos ter que realmente marcar essa reunião junto com o promotor, né? Que aí é onde a gente vai conseguir realmente estar chegando ao nosso objetivo. Vereador Pierini.
Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras e a todos que estão em remoto. Eu acho também uma pessoa que deveria participar ali nessa segunda ou terceira reunião ali junto ao Cacate e o Colossi seria o pastor Odinei Potelec. Potelec, porque ele é do desenvolvimento das indústrias e eu acho que ele é uma pessoa importante também nesse processo. Vamos, eu acho que se nós trouxermos 4 pessoas na reunião, máximo quantas pessoas, querida, a gente pode trazer? De repente, se a gente achar que vai se estender muito, nós podemos, em vez de fazer essas 3, que a gente faça, nem que seja mais 4 reuniões, que a gente divide e a gente... É 1 hora por comissão, né, Patrícia? Patrícia, 1 hora. Podia marcar as 2? Podia marcar as 2? As duas no mesmo dia. Marca as 2 horas da tarde e se estende. Às 12 se estender e ir avançando. É isso. Às 14 horas pode se estender até às 16, né? Acho que daí dá tempo. Eu acho que é até melhor do que a gente ir passando para outra segunda e para outra, senão acaba se estendendo. Presidente, a comissão da OAB está aí, né, nessas reuniões? Então, a comissão da Ordem dos Advogados não está nessa... Não seria importante trazer? O representante da Ordem dos Advogados? Da comissão, inclusive, né, que eles têm lá, a comissão da OCP. Da ACP. Boa. Poderia Boa. ser o presidente do Ministério Público. Podemos fazer o convite com a OAB. Eu acho que ficaria melhor se nós fizéssemos realmente o convite a eles quando nós marcarmos a nossa com o promotor. Porque principalmente essa primeira reunião que nós vamos ter, realmente é para nós estarmos realmente nos inteirando do que é a CP do Carvão e quais são as regiões que mais estão sendo atingidas. Só, eu acho que a comissão da OAB talvez trouxesse bastante subsídio para a gente. Bom, vamos fazer o convite. O senhor sugere que seria já nas primeiras reuniões. Logo no início, Eles devem ter bastante informação, né? E se a OAB já tem uma comissão lá, Manuel? Tem uma comissão na OAB. Poderíamos, né? Acho que seria interessante, então, nessa primeira, para nos situar, porque pelo que o presidente está colocando aqui, a primeira e a segunda reunião é para trazer tudo que tiver de informação para nós, vereadores, começar a entender. Né? Isso vai facilitar para mim, que eu estou um pouco também me perdido, não sei se é Bondardo também, vereador Bondardo, o pastor Jair também tinha falado na reunião passada, para a gente saber onde estamos pisando. E na sequência dar, então, o próximo encaminhamento, que aí sentava com a FANCRI, o IMA, ou na sequência com o pessoal técnico da prefeitura, para então a gente até acatar uma sugestão do presidente da comissão de obras. Posso, né, se o senhor me permitir, o presidente tinha conversado conosco, conversou com o presidente aqui da comissão também, para a gente buscar vereadores, representantes de câmaras de vereadores das cidades vizinhas. Içara tem esse problema, Siderópolis tem esse problema, vocês sabem disso, Treviso, tem algumas cidades, isso seria para a última etapa, para que eles, junto conosco, junto com essa comissão aqui de Criciúma, nós então, e com o promotor aqui de Criciúma, com a promotoria aqui de Criciúma, a gente então marcar uma reunião com o promotor federal, isso, né? Promotor público federal, exatamente. Presidente, só cumprimentando então os vereadores e vereadoras, nossos colegas que estão remotamente. É interessante, sim, nós trazer todo o conhecimento e aí nessa reunião com o promotor, aí sim, nós precisamos ter junto pessoas que entendam o Juliano Colossi, o próprio Kleber, junto conosco, porque nós vamos ter, de repente, um embate. Nós vamos precisar desse conhecimento para poder dialogar com o promotor e fazer com que ele perceba que nós precisamos mudar a realidade do município de Criciúma.
Vossa Excelência disse que, e é verdade, a maioria dos órgãos públicos estão construídos em cima de CP de carvão. Então, a ideia que eu tinha dado, e colocou muito bem o vereador agora nesse momento, o Abadias, é que não é só o município de Criciúma que está sofrendo com isso, né? Então, aí caberia a comissão, de repente, designar alguém para fazer uma visita em outras câmaras, pegar o presidente ou a comissão lá de obras e começar a trabalhar também junto conosco para nós ganharmos forças e mudar essa realidade que está sendo um entrave para o nosso município. Então, a ideia seria essa, no dia, com o promotor, trazer alguém que também tenha bastante embasamento, porque de repente nós vamos ter um conhecimento que vamos ganhar agora, mas eles têm muito mais, né? Então eles ajudariam bastante. Essa é uma ideia. Eu acho que a ideia do vereador Salésio também é boa. Acho que todas as ideias que a gente estamos trazendo aqui, realmente é isso que a gente vai precisar estar fazendo nas próximas reuniões. Juntar o máximo de pessoas com conhecimento técnico que possam estar nos trazendo essas informações, que é o que a gente vai precisar até o final dessa comissão, né? Senhor presidente, só para agilizar a nossa reunião, então, o senhor coloca em pauta os nomes aí, vamos aprovar, né? Isso. Já na próxima semana nós temos aí, quantos convidados? 3, né? Próxima 3. Então, vamos colocar na pauta para a gente aprovar certinho para dar certo. Senhor presidente, eu gostaria só de dar uma contribuição. Eu já participei de processo aí de liberação do promotor público federal de uma área e percebemos a necessidade de algumas carboníferas, dependendo da área, estar presente nessa reunião. Juntamente, lá no final, quando se trata de ter a reunião com o promotor público federal, pelo presente. Claro que isso vai ser discutido no decorrer, mas é isso que o promotor exige. A carbonífera que explorou e que fez a recuperação da área, ela tem que se comprometer dentro de um prazo aí, acompanhando e toda o encaminhamento que estiver, né? No área industrial. A carbonífera fica responsável de acompanhar construção dentro de um prazo de até 5 anos, era o processo que eu acompanhei, era isso, até 5 anos para prestar conta ao Ministério Público Federal. Então, com certeza, algumas partes vai ter que acompanhar, não só o município, quanto ao IMA, né? Mas também algumas carboníferas que exploraram devem participar junto, reunião final aí com o promotor público federal, só para informar. Então, vereador Paulo, o que acontece? Hoje a dificuldade toda que o município já está tendo para liberar essas áreas, para descomissionamento dessas áreas todas, é porque a dificuldade de hoje encontrar todas essas mineradoras que exploraram e que utilizaram essas áreas. A gente vê que muitas carboníferas dessas hoje nem existem mais, outras já não estão mais em nossa cidade, e é onde acaba levando esse tempo todo para a gente conseguir liberar uma área dessa. Então, eu acho que o objetivo principal da nossa comissão realmente é agilizar uma maneira de um comum acordo, que agilize esse processo. Nós temos um processo com mais de 2 anos aguardando a liberação de uma área dessa, que hoje ela já não está mais numa CP, mas precisa da liberação. Então, é onde acaba travando. O que o município está pedindo, na realidade, é mais agilidade realmente nessas áreas, onde tem a possibilidade de ser feito a recuperação, ou já foi feito recuperação pela empresa e ainda não conseguimos a descompactalização. E temos algumas áreas que a gente já sabe, vamos pegar uma área do Renascer, que tem mais de 5.000 pessoas morando lá em cima, que não vão tirar todas aquelas casas dali para fazer a revitalização da área. Só porque também não podemos deixar aquela área toda ali, que hoje, se quiser botar um comércio, tu não vai mais conseguir tirar um alvará. Então, temos que ver esses 2 lados
da moeda também. Eu acho que, como já estão lá há muitos anos, essa área construída, e agora passar por uma situação dessa daí acaba prejudicando. Nós temos loteamentos que foram aprovados antes dessa recomendação do Ministério Público, e hoje essas áreas estão todas elas paradas, e a aprovação pelo IMA, pela Fátima, já tinha acontecido antes da recomendação. Então, olha o prejuízo que a empresa e os proprietários dessa área tiveram. E tem área dessa daí que ela está mais profunda, tem mais camada de terra hoje em cima do que está o nosso carvão. E se for pegar todas as nossas rodovias as principais, as estradas principais hoje, todas elas foram feitas em cima da próprio rejeito. Luiz Rosso, a rodovia Luiz Rosso ali, tem lugar ali que ela tem mais de 9 metros de pirita, de rejeito. A Imigrante Polonesa, a mesma coisa. A Jorge Lacerda, várias dessas rodovias ali foram feitas. Vamos voltar atrás a isso? É igual uma área igual, eu digo essa área. Vamos pegar parte da Santa Luzia. Há quantos anos já tem residência em cima dessas áreas que era de mineração? Hoje tu não consegue mais tirar um alvará? Nós temos um terreno na frente da minha casa, que é um bairro de 40 anos, que tem um terreno que o senhor comprou e quer construir, está impedida pela CP do Carvão. 40 anos, só tem aquele terreno na Vila Manaus, como disse, sem construção. O resto, então, é uma área consolidada já, né? Acredito que algumas coisas nós conseguimos aí. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar mais ou menos nessa linha. Claro que a gente não quer que libere uma área que hoje está coberta de rejeito, que está ali exposta ali, e que libere, mas que agilize no processo, porque se a gente for aguardar para a companhia, as mineradoras for retirar, tem mineradoras que a gente sabe que eles não conseguiram nem terminar de pagar os funcionários ainda, como é que vão retirar a pirita dali? Então, pessoal, vamos pôr em votação, então, a nossa próxima reunião, já para ir adiantando. Então, pode ficar... A primeira nossa reunião, então, fica com o diretor da Carbonífera Metropolitana, Kleber José Gomes, o Márcio Zanus, da assessoria técnica do CIESESC, e o representante da OB. Então, todos concordam? Então, contrários se manifestem e favoráveis permaneça como estão. Aprovado. Segunda reunião, FANCRI. Boa tarde. FANCRI, IMA, para a segunda reunião. Contrários se manifestem, favoráveis permaneça como estão. Aprovado. Terceira reunião. Aí ficou Juliano Colossi e a Katis Mielewski. Essa terceira reunião que a gente ficou de ver se a gente passaria para as 2 horas e fizesse junto já com a Fran e o Potelec. Então vamos pôr em votação primeiro o horário. Todo mundo concorda que seja a partir das 2 horas na... Então, temos que já ver o dia que vai dar. Patrícia, cada reunião dessa seria, então, na segunda-feira, né? Então, daqui 3 semanas, né? As 2 primeiras semanas seriam às 15 horas. A terceira semana que seria às 14 horas. Que daria no dia 9, que seria no dia 9 de agosto. Dia 9 de agosto seria às 14 horas, para a gente estar ouvindo o Juliano Colossi, Katis Mielewski, a Fran e o pastor Potelec. Cedida com questão de ordem.
Toda terceira semana, toda segunda-feira da terceira semana do mês, eu represento a casa no Conselho Consultivo do Hospital São José, em reunião toda vida às 13h13. Então, na realidade, se for possível, na terceira semana a gente rever o horário, para mim é importante, porque eu posso estar presente sem problema nenhum. Normalmente acontece isso toda terceira segunda-feira de cada mês. Tá? E eu vi ali assim, algumas indicações, alguns encaminhamentos. Veio do Executivo uma lista de situações que está sendo questionada, né? Também não vou atrapalhar nem a reunião, porque até ela já evoluiu, eu que cheguei atrasado, então não tem muito que discutir em cima daquilo que já foi pontuado. E alguns nomes, Vossa Excelência está trazendo para que seja discutido nessa casa, né? A FANCRI está sendo trazido também na pessoa do Robson Isidro, não? Perfeito. Sim, que coisa boa. Não, é importante só para confirmar, porque eu vi FANCRI, ela é assim, porque saber se foi o Robson Isidro. Sim, vai ser mandado, acho, um encaminhamento a ele, né? Provavelmente ele venha e traga alguma pessoa técnica da FANCRI também, né? Uma pessoa do IMA, uma pessoa que nós devemos estar convidando para uma reunião, senhor presidente, é o Fernando, o Zancan, porque é um cara muito envolvido nessas questões energéticas provenientes do carvão. Eu acho que seria uma pessoa ideal para a gente ouvir também, Fernando Zancan. Então, eu gostaria que fosse incluído, né, esse nome numa pauta. Podemos deliberar, sem dúvida nenhuma, semana que vem. Eu acho que o Fernando Zancan tem muito a contribuir com essa comissão, certo? Então, só para justificar isso, até porque eu tive dando uma olhada boa na ação transitada em julgado, é uma ação muito complexa para se estar se debruçando sobre ela, né? Que envolve indenizações de particulares. Mas é importante, sim, sem dúvida nenhuma, a gente está trazendo aí para que as pautas trazidas, para que essa comissão pudesse fazer alguns encaminhamentos e ter algumas discussões e contribuir, é claro, sempre pensando no desenvolvimento, eu acho que são fundamentais. Não propriamente em cima de uma sentença transitada em julgado, em fase de cumprimento, mas sim em torno de como nós buscaremos as alternativas para viabilizar o nosso desenvolvimento. Senhor presidente, relator, então a gente poderia, como já foi definido ali essas 2 primeiras semanas, aí quando terminar as 2, aí a gente vê a terceira semana, daí olhando o lado a situação do relator. Do mês, né? Do mês. Segunda-feira da vai cair mesmo. A terceira segunda-feira de cada mês. Vai cair na primeira semana, no caso. Entendeu? Vai cair na primeira semana. Não, a segunda semana, tá certo. A terceira. Toda segunda-feira da terceira semana do mês é que ocorre essa reunião no qual eu represento a Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente. Como a gente já está definindo 2 semanas, a gente resolve essas 2 semanas agora, por exemplo, e na terceira a gente verifica. O presidente, questão de ordem, só para situar o relator, a gente já fez 2 aprovações aqui de 2 reuniões. Na próxima segunda-feira, nós iremos receber aqui, presidente, só me refresco. O engenheiro Kleber José Gomes, da Carbonífera Metropolitana. Engenheiro Kleber, que acompanhou a CP. E lá do CIESESC, lá da assessoria técnica, lá o Márcio Zanus. E para a semana que vem, os 2. Mais OB. Então, gente, eu também estou achando... presidente, eu acho que 1 hora para fazer 3 oitiva, eu acho complicado. Só se nós marcarmos a nossa sessão para as 2 horas da tarde. Os assuntos daqui são amplos, muita discussão. Eu não acredito, né, e nós já tivemos oitivas, talvez, de menor importância, com tempo absurdo. Volto a afirmar, o tema é relevante, o tema é importante, não se trata nem de discutir uma ação transitada de julgado, mas sim de buscar alternativas para ajudar o desenvolvimento por conta de uma série de situações que envolve a própria CP. Então, eu só acho que umas 14 horas, vocês já deliberaram, eu tenho que respeitar a vontade de vocês, mas eu não creio que 1 hora
para fazer 3 oitivas. Não é nem oitiva, né? Na realidade fala oitiva, mas bate-papo aí com os convidados. Então vamos pôr em votação, então, alterando o nosso horário da segunda-feira para o início às 14 horas. Mas nós temos já compromisso depois às 16 horas, né? Então seria das 14 às 16. Então vamos pôr em votação. Toda segunda. Ou querem optar por um outro dia da semana? Eu acho que já seria bom na segunda-feira. Então vamos pôr em votação. Toda segunda-feira, das 14 às 16 horas. Contrário que se manifeste, favoráveis que permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Agora vamos pôr essa questão agora da terceira segunda-feira. Então, perfeito. Então, seguimos a pauta. Nós já tínhamos votado a questão da primeira. Vamos incluir o Fernando Zancan nessa ou vamos deixar para uma próxima? Presidente, veja bem, já está definido que na semana que vem e na outra, as pessoas que vêm conversar conosco sobre essa situação, certo? Está resolvido. Na semana que vem, a gente delibera as outras para frente, tá certo? Para a gente poder se situar. Aí sim, aí podemos convidar o Fernando Zancan, dependendo também da agenda, porque ele é uma pessoa bastante ocupada, né? Vamos ver a agenda com ele, até posso, se o senhor quiser, posso ligar para ele, posso verificar quando é que ele vai estar uma segunda-feira disponível aqui, e a gente, quem sabe, pode fazer uma inclusão dele, tá? Sim. Até nessa próxima semana, se alguém falhar, eu encaixar. Perfeito? Pode ser. Perfeito. Senhor presidente, só acho que o Fernando caberia muito bem junto com o Kleber, porque a área que nós vamos discutir é justamente a pauta do Fernando. Se ele pudesse na segunda, seria interessante. Nós temos 2 horas para 3. E deixaríamos a OAB para uma outra oportunidade. Eu acho que seria mais interessante. Porque nós vamos colocar lá o Fernando junto com o IMA e com a FANCRI. Nada a ver, né? Quase. Nesse momento, qual seria a ideia de trazer a OAB para cá? Qual é a ideia? A OAB tem a Comissão de Meio Ambiente e está fazendo um trabalho também em cima da comissão da ACP. Perfeito. Eles têm conhecimento para trazer. Eu tenho recebido bastante ligações telefônicas de várias pessoas que estão se oferecendo para vir aqui participar de fato. Então caberia muito bem a OAB junto com a FANCRI e com a IMA. Eu acho que sim. Eu acho que poderia fazer um bem casado aí, né? Claro, e o Fernando agora... Pode ser. As pessoas mais técnicas traz o pessoal da SATIC, o Fernando, que, enfim, né? Que representa também a própria SATIC, né? Nessa primeira, que daí nós vamos ter 2 horas para o debate. Aí sim, 1 hora tu conseguir fazer 3 é complicado, mas 2 horas tu otimiza bastante o trabalho. E aí na próxima, sim, com todas... Aí traz aí a FANCRI, né? Traz aí a OAB... E o IMA, aí perfeito, eu acho que daí se enquadra perfeitamente. Concordo também. Votação? Então, vamos votar. Vamos votar. Então, próxima segunda-feira, às 14 horas, engenheiro Kleber, da Carbonífera Metropolitana, junto com o Márcio Zanus, do CIESESC, com o Fernando Zancan. Na próxima segunda, FANCRI, na próxima segunda, FANCRI, o IMA e OAB. E na terceira semana, que seria Juliano Colossi, Kátia, Afran e o vereador Odinei Potelec. Justamente. Votação, então, favoráveis, contrários que se manifestem, favoráveis que
permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Então, pessoal, tem mais alguém mais algum relato a falar? Zairo? Tudo ok? Tá lá. Então, pessoal, podemos... Vereador Zairo, está ouvindo? Tranquilo, estou acompanhando. Tá, ok. Eu não sei do entendimento de vocês, mas talvez a OAB se enquadrasse melhor no dia que viesse o Ministério Público Federal, não seria? Para a gente ter uma espécie de contraponto mais da área específica, porque a OAB já fez um seminário sobre a CP do Carvão, né? Eles têm um delineamento jurídico já. E ao ouvir o Ministério Público Federal, a gente fica meio que voando, né? Meio que boiando, porque começa a derivar muito para o juridiquês, né? Talvez a OAB se enquadrasse melhor, não nessa segunda semana, mas talvez na quarta. Não sei, estou pensando aqui com meus botões. O que vocês acham? Vereador, eu acho que a nossa reunião junto com o Ministério Público, eu acho que vai ser uma mais ampla. Eu acho que a gente vai ter que realmente ter mais pessoas convidadas que estiveram participando. Eu acho que vai ter que ter vários representantes. Não, uma questão de ordem, presidente. Não vejo problema. Acho que a OAB é fundamental, sim. Ela é o contraponto, né? Que não é, ou não o contraponto, mas é importante ouvir. Mas isso não impede de a gente convidar a OAB participar na outra semana agora. E quando vier o Ministério Público, não foi definido ainda, pelo que eu percebi, né? Quando for chamado, convidado o Ministério Público Federal, penso que é importante o convite se estender à OAB. Não vejo problema nenhum em convidar a OAB numa sessão, na outra, quanto necessário, para a gente poder, dentro disso, estar se ajudando. Concordo, o relator Júlio Kaminski, né? Na verdade, eu acho que trazer as partes agora é para conhecimento e para nós se preparando também, né, para o debate. Ao momento da promotor público federal, se consiga convidar todas as partes aí, quase todas as partes, para acompanhamento. Precisa município, precisa OAB, precisa... Eu acho que está bem encaminhado, é isso mesmo. Tem que convidar, se nem que for por 2 ou 3 vezes. Ô, presidente, mais uma questão de ordem. O que a gente precisa ter muito presente, né, são todos os pontos que nós precisamos tratar. Acho que nesses dias aí, acho que nós temos que buscar as informações, formular questionamentos, cujo propósito atinja um resultado concreto. Perfeito? Eu acho que isso nós temos que deixar bem claro. Essa comissão tem que estabelecer, né, de fato, o resultado que pretendemos, através da comissão. Então, aí sim, aí nós vamos conseguir evoluir, certo? Ter informações, sim. Quais as informações que nós queremos, qual é o propósito que nós desejamos atingir e que resultado nós queremos apresentar. Acho que a partir do momento que a gente tem isso muito claro, né, nós teremos como dar uma satisfação para aqueles que estão nos acompanhando. Questão de ordem, presidente. É como o Caminho se falou, muito bem. Eu acho que, não sei se eu estou botando o carro na frente dos bois ou não, mas é uma ideia que me surgiu. Porque assim, nós também temos que estar, em contrapartida, preparado, a hora que vir Ministério Público, tipo assim, Criciúma está tendo... qual o prejuízo da cidade de Criciúma com a CP do Carvão? Quantas indústrias deixaram de se instalar aqui? Esses dados nós teríamos que ter em mãos também, né? Para mostrar que nós estamos perdendo espaço aí para outros municípios. Perfeito, vereador. Presidente, eu quero, se me permite ainda, que eu, de fato, eu não sei até onde evoluiu a conversa, né? Pois eu vou até ouvir certinho para ver. E é bem nessa linha do que o vereador está tratando aqui. Olha aqui, loteamentos já aprovados no município.
antes da recomendação do Ministério Público Federal, nos quais já houve licenciamento ambiental, antiga Fátima e IMA, deveriam ser automaticamente liberados para a construção. Óbvio, na minha opinião, se isso tudo já antes já estava sendo liberado, não há por que obstar algo que já se definiu. Uma situação aparentemente óbvia. Bom, quais os loteamentos? Quais são as áreas? Certo? Houve uma manifestação real de proibição? Nós precisamos ter esse documento, sabe? Então, eu acho assim, ó, essas coisas também têm que vir para nós. Não basta eu ter aqui anotado, eu preciso estar concretamente... vem aqui, ó, não adianta vir um apontamento. Eu preciso saber quais são os loteamentos. O que foi feito lá? O que não foi feito lá? Por que não está funcionando? Não tem alvará de funcionamento por causa da ACP? É isso? Não tem alvará. Eu conheço uma área que foi feito anteriormente, antes da decisão, hoje está impugnada por conta da ACP. Espera aí. Mas estava normal? Quer dizer, eu não tenho alvará de funcionamento, automaticamente eu não posso emitir nota fiscal. A Casa do Empreendedor não vai me permitir fazer isso, e agora, como é que faço? Então, se é para evoluir a discussão, elas têm que ser evoluídas de uma forma proativa. Senhor relator, só um adendo aí no que está falando. Quem pode trazer essa informação para nós? Então, por isso que eu estou te falando. O que acontece? Está vindo os pontos aqui. Muito bem. Questão de ordem, relator, só um minuto, Luciano. Eu sei que o senhor chegou um pouquinho atrasado e a nossa discussão não foi em cima desses 5 tópicos aqui, na realidade, porque nós sabíamos que nós teríamos que convocar essas pessoas aqui, porque, primeiro de tudo, é a gente realmente saber quais as áreas até onde a gente pode ir pela questão legal, até onde a Câmara pode ir. Segundo ponto, a questão da FANCRI, do IMA, e agora junto com a OAB, realmente, para a gente se inteirar mais ainda da situação. E essa terceira reunião que nós vamos ter, é realmente o município trazer para a gente quantas empresas que eles têm lá, e não são poucas, quais são os loteamentos. Por isso que essa nossa reunião de hoje realmente foi para decidir, para a gente realmente decidir essa situação. Foi até colocado pelo vereador pastor Jair, que primeiro ponto até seria trazer ao município para estar explicando quais são essas áreas, mas como muita gente ainda está nos perguntando, mas o que é a ACP do Carvão? Então a gente ficou em dúvida e eu optei, junto com os colegas dos outros vereadores, e a gente votando, para primeiro trazer realmente o pessoal técnico para nos realmente informar e como original essa questão da ACP, como que foi mapeado essas áreas todas e de que maneira que eles vão poder, da parte técnica, estar nos orientando. Depois a parte da FANCRI, que as questões das licenças, e a prefeitura passando para a gente. Aí nós vamos, com essas 3 reuniões, eu acredito que aí a Câmara, aí a nossa parte da comissão, que nós vamos ter que tomar uma decisão de que caminho realmente a gente vai tomar para a gente poder estar tendo êxito nessa nossa comissão. Beleza? Não, mas o presidente, olha só, existe aqui um norte, foi apresentado o norte, acho que tem que ser respeitado este norte aqui. Quem fez essas ponderações aqui foi feliz na elaboração. Eu acho que está dando um norte, só um pouquinho, presidente, está dando um norte para o nosso trabalho. Antes mesmo de eu conversar com alguém, para ter questionamento, para eu poder formular um questionamento, antes de eu formular uma dúvida, antes de eu tentar esclarecer alguma coisa, eu preciso ter informações prévias. Quer dizer, eu chamar as pessoas aqui para elas nos trazer algo, peraí, mas se nós temos algo aqui, nós temos que formular os requerimentos. Nós temos a assessoria da mesa, que pode fazer alguns encaminhamentos. Por exemplo, nesse primeiro item, quais são os loteamentos assim acessados? Qual é o impacto que está sendo trazido? Quando que foi feito isso? As empresas lá instaladas estão tendo alvará de funcionamento? Sim, não. Beleza. Por quê? Aí nós já temos o material na mão, a pessoa senta aqui na frente, vem cá. O que a FANCRI está impedindo de funcionar por conta disso? Por que o setor de empreendedor não consegue emitir nota fiscal?
Eu acho que daí nós conseguimos ter informação. Eu esperar que o convidado nos diga o que nós temos que fazer, fica uma coisa meio estranha. Eu acho que o convidado ele tem aqui para nos esclarecer aquilo que nós devemos encaminhar. É assim que eu entendo, senhor presidente. Só inverter, só inverter. Zairo? Eu queria me Senhor inscrever, presidente. porque vamos ver se eu consigo clarear um pouco aí essa estrada. Até para a gente poder descobrir a melhor forma que a Câmara pode contribuir, eu acho que é preciso primeiro uma fase inicial que a gente chama de diagnóstico, né? Então, aprofundar os vários conhecimentos, eu acho que a linha estava interessante, o que a gente tinha definido. Eu acredito que a partir do momento que você começa a ter mais conhecimento do assunto, tu consegue formular melhor. Eu acho que essa é a lógica, né? Porque o vereador, ele sabe que ele tem que buscar estratégias, né, de diminuir o impacto dessa decisão jurídica sobre o desenvolvimento da cidade. Esse é um objetivo geral, né? Então, todos nós podemos defender tranquilamente, né? Esse é o objetivo geral, genérico da nossa comissão. Agora, os caminhos mais específicos vêm a partir de um diagnóstico que eu acho que a gente estava encaminhando bem, colocando na primeira situação o CIESESC, né, com os ANUS, a Metropolitana com o Kleber e a SATIC com o Zancan ou seus representantes. A segunda com a FANCRI, o IMA e talvez a OAB. Vereador Zairo, seja breve, porque o nosso tempo já estourou. Não, eu acho que é isso. Essa fase é assim mesmo, é diagnóstico, né? A partir de que a gente tiver essas informações, eu acho que a gente consegue formular uma tática até estratégica melhor, tá certo? É isso. Tá certo. Então, presidente, não daria para fazer uma quarta reunião, aí sim, reunir sim, todo o grupo? sim, quarta ou as... quinta é uma comissão temporária, nós não temos tempo também, não é? Quarta vai ter quinta e até a gente achar que nós estamos seguros. Reunindo todos esses atores aí. Perfeito. Não, com certeza. Sim. Então, pessoal, se dando encerrado, votação já aprovado e até a próxima segunda-feira às 14 horas.